Meus irmãos, a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 16 de setembro, quero deixar mais uma reflexão, uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Eu vou ler aqui em Mateus capítulo 2, a partir do versículo 13. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Vamos ficar até o versículo 15. Pastor, que reflexão, o que queremos falar nesta noite? Mais uma vez, meu amado irmão, queremos falar sobre as circunstâncias, as situações, os problemas, as dificuldades, as perseguições, tudo isso que pode haver na vida de um cristão. E aqui, neste texto específico, nós estamos falando ainda de uma criança, de um bebê, mas que todos nós sabemos que este bebê era o próprio Deus encarnado. Isaías 7,14 diz: Minha filha conceberá e terá um filho, seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Deus desceu a esta terra. Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Mas ele não passou a ser 100% Deus, ou ele não teve essa divindade apenas no momento que ele começou a pregar, fazer discípulos, ou no momento que ele morreu na cruz, ou no momento que ele ressuscitou ao terceiro dia, mas desde o seu nascimento. Já pontuamos aqui uma outra reflexão, que quando Maria vai à casa de Isabel, sua prima, que estava grávida de João Batista, Isabel é cheia do Espírito Santo e fala profeticamente para Maria, está lá em Lucas, no início de Lucas, que ali estava recebendo a mãe do seu Salvador, estava recebendo ali Maria, que estava, e Jesus não estava no seu ventre. Bom, se nós estamos falando de Deus, nós estamos falando da segunda pessoa da Trindade de Jesus, ainda uma criança, mas já sendo Deus. Ele que criou os céus, que criou a terra, criou tudo quanto nele há, porque a palavra diz isso em João, capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas que foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. E aí a gente começa a pensar, por que fugir? E por que não acontecer uma outra situação? A nossa mente humana, o nosso pensamento humano é finito. E a gente começa a ver as coisas de acordo com a estratégia humana, com a ideia humana, com o pensamento humano, que está contaminado pelo pecado. A não ser que o homem entenda e compreenda a vontade de Deus, e aí ele tome as suas atitudes em relação a tudo isso que falamos lá na introdução no início, problemas, dificuldades, perseguições, lutas e tal, de acordo com a direção de Deus. Se formos olhar no Antigo Testamento, algumas vezes as coisas aconteceram desta forma, outras um pouco diferentes, mas também é essa colocação. A gente começa a pensar, e aí, então, essa nossa finiteza, a gente começa a questionar, se nós não olharmos para a Bíblia, não tivermos uma visão espiritual, um olhar espiritual, no crer na palavra, começamos a questionar a Bíblia, começamos a questionar a Deus,
o porquê, o que acontece nas nossas vidas. Por que eu estou passando por essa luta? Por que eu estou passando por esse problema? Por que eu estou passando por essa perseguição? Por que eu estou passando por isso? Por que Deus não intervém? Por que Deus não age? Por que Deus não muda este quadro? Mas, na verdade, meu amado irmão, nós vamos ver que Jesus é uma criança, mas já era Deus, e isso aconteceu com ele. Toda a situação, já pregamos aqui, meu irmão conhece, mas toda a situação vem lá do início. Jesus nasce, é levado ao templo, é apresentado, Simeão e Ana falam, e aí já fala daquela dificuldade que já falam até da sua morte lá na frente, né? Uma espada transpassará teu coração, falando para Maria. Enfim, depois Jesus com 12 anos, mas antes disso aqui, esse episódio, há o episódio dos pastores e dos reis magos. E foi o episódio dos reis magos que levou a essa situação, porque eles vieram, passaram primeiro, tiveram com Herodes e disseram que eles estavam seguindo ou como foi comunicado a Herodes isso, que eles estavam seguindo uma estrela que levaria eles ao rei. Como Herodes era o rei, pediu para que eles voltassem e comunicassem a ele para que ele pudesse também servir esse rei, mas na verdade ele queria era matar esta criança, a qual para ele era uma perseguição, era uma coisa contrária. E aí os magos, revelados por Deus, não voltam para o pão de Herodes e vão embora, depois de trazer os presentes àquela criança e entregarem a Maria e José. E aí o Senhor revela, o versículo diz aqui, o Senhor apareceu a José em sonho, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E a primeira lição que tiramos aqui é que em todos os aspectos da nossa vida, em tudo, meu amado irmão, temos falado isso, vamos repetir sempre. Precisamos pedir a direção de Deus. Aconteceu algum problema na tua vida? Desemprego, uma perseguição, uma enfermidade, enfim, seja o qual for. Procure e ore a Deus. Clame a Ele sobre esta situação. Abre o seu coração, fale com Deus realmente. Apresente o Senhor. O teu problema, a tua dificuldade. Vamos olhar os homens de Deus orando. Muitas vezes, quando eles oravam para um problema sério, como aconteceu com Daniel, como aconteceu com Neemias, com outros homens de Deus, eles apresentavam que eles eram pecadores, que eles eram pequenos e precisavam de direcionamento de Deus. Neemias, que estamos estudando na escola dominical, quando ele soube a questão que o povo estava passando tantas dificuldades lá em Jerusalém, o templo estava reconstruído, mas havia grande pobreza, grande dificuldade, a cidade estava os muros destruídos, a cidade com problemas. Então ele ora a Deus e fala com Deus. E depois, quando ele aparece diante do rei Artaxerxes, então o rei pergunta do seu semblante triste, e ele diz que naquela hora ele ora a Deus e pede a direção de Deus naquilo que ele vai falar ao rei. Ele estava diante da maior autoridade daqueles dias. O reino que estava dominando o mundo. Então era o Medo-Persa. Ele estava diante do rei, qual ele era um empregado, um simples empregado estrangeiro naquele lugar. Ele ora e Deus então abre todas as portas para ele. Deus vai te responder, Deus vai te orientar, Deus vai dizer qual a decisão a ser tomada, a maneira como ele vai dar a solução do problema. Aqui, o problema não havia chegado ao ouvido de José e Maria. Eles não sabiam o que aconteceria, mas o Senhor revelou. Foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Só na sua presciência sabia o que ia acontecer e disse para que José fugisse. Muitas vezes na história dos homens de Deus, Deus deu orientação para fazer ou não fazer. Eu sempre cito aqui Davi. Davi fugia de Saul, Saul tentava matá-lo, Davi se juntou com alguns homens e ali ele andava com aqueles homens. E de repente, naquela fuga de Saul, ele soube que uma cidade chamada Keila, uma cidade fortificada, dentro dos territórios até de Israel, estava sendo atacada pelos filisteus. E ele consultou o Senhor. Posso ir lá e livrar aquele da mão dos filisteus? O Senhor falou, pode. Então Deus sabia o que ia acontecer. E falou para ele ir.
Ele foi. Chegando lá, Saul soube que ele estava, ele derrotou os filisteus, levou aquele, ele ficou ali, e Saul soube que ele estava ali e falou, agora eu pego ele está numa cidade fortificada. E aí Davi consulta a Deus, porque ele sabe que Saul vem atrás dele. E ele falou, Saul vai vir contra mim? O Senhor disse, virá. Ele disse, os moradores de que me entregarão na mão de Saul? O Senhor falou, entregarão. E aí ele fugiu e saiu dali. E aqui, como este caso foge para o Egito, embora a gente saiba que era para a palavra de Deus se cumprir, como ele diz até, né? Aqui no final do versículo, foge para o Egito, demora até que eu diga do Herodes, porque aqui no versículo 15, no final do Egito, chamei o meu filho. É uma palavra profética que estava em Oséias 11:1. Mas mesmo assim, foi uma fuga, foi uma saída. Por que não a situação? Deus não podia, como a gente às vezes acha, como Tiago e João acharam, desça fogo do céu e derrote os samaritanos que não receberam os discípulos de Jesus. Não. O Senhor não mandou que eles fizessem isso. Parece uma derrota, recuar. Davi foi lá, livrou, as pessoas iam entregar, ele recuou, foi para outro lugar. Mas era a direção de Deus. A hora que as coisas tinham acontecido na vida de Davi, aconteceram. No momento certo, dentro da direção de Deus, tudo que Deus tinha programado para a vida de Davi aconteceu. Tudo que tinha aqui também na vida de Cristo aconteceu. Muitas vezes você não entende por que Deus está falando para você fazer assim. Às vezes Deus manda você recuar. E a gente acha, o ser humano acha que recuar é uma derrota. Aceitar certas situações contrárias é uma derrota. Mas não é, meu amado irmão. Porque a vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus é maravilhosa. Nós estamos vendo o que está à frente do nosso nariz. Aquilo que a gente enxerga com nossos olhos materiais. Deus, pela sua presença, sabe o que vai acontecer lá na frente. E Jesus então vai para o Egito. Há uma fuga para o Egito junto com seus pais. E aí temos que salientar uma situação importante. Não foi a primeira vez que Deus falou para José. Quando Maria estava grávida, e José descobre que ela estava grávida, ela foi revelada pelo anjo Gabriel, que ela ficaria grávida por obra e graça do Espírito Santo. Isso foi comunicado a José. A Bíblia não relata, mas entendemos que seria uma coisa até difícil para que José pudesse entender. E aí quando José, então, o que José pensa? Ele já era desposado com ela, porque os casamentos eram feitos desta forma. Já havia, vamos dizer assim, um arranjo familiar, onde haveria aquele casamento, mas até que o casamento se consumasse, passava-se um tempo. Então ele não tinha, ele já era, muito dificilmente esses arranjos eram desmanchados, acabados. Às vezes só acontecesse alguma coisa assim, de um adultério da moça e tal, mas então José estava acertado, mas ela agora ficou grávida, e agora o que faz? E a Bíblia diz lá em Mateus, aqui no capítulo 1, que ele pensa não infamá-la e resolve ir embora. Mas o anjo aparece a ele e diz não, ele explica a ele toda a situação, ele permanece junto com Maria, porque sabia ele que aquela criança que estava no ventre de Maria não era fruto de adultério ou qualquer outra coisa, mas era fruto do Espírito Santo, e aquele que viria seria o Salvador da humanidade, o Senhor revelou a ele. Mas não é importante só receber a revelação de Deus. E aí nós falamos, meu amado irmão, algo mais importante. Primeiro a palavra. Nós temos a palavra em nossas mãos. Deus pode usar os profetas? Pode. Pastor, Deus passou a vida toda falando através só de profetas? Não. A Bíblia fala 2 vezes aqui sonhos de José, né? E depois a Bíblia não vai falar mais de sonhos de José. A Bíblia não vai falar mais de sonhos de José. O Deus deu aquele sonho para ele, porque naquela hora era importante ele saber. Então nós não podemos, nós os cristãos do século I, ficar bitolados a uma situação. Eu só acredito na direção de Deus se Deus me der um sonho, ou se Deus usar um profeta, ou se Deus usar alguém em revelação. E a palavra, como é que fica?
a palavra é o último recurso que eu tenho. Não, a palavra é o primeiro recurso que eu tenho porque ela está na minha mão. E a palavra com oração, falamos no início. Orar a Deus, pedir a direção, Deus orientar e você ouvir e obedecer à voz de Deus. Entender o propósito de Deus, entender a vontade de Deus. Deus falou, José obedeceu. Agora sim, tem que ir para o Egito? Vamos para o Egito. Vamos para lá. E o versículo fala o seguinte: foge para o Egito e demora-te ali até que eu te diga. Ou seja, Deus novamente iria falar para ele. Se a gente vai voltar aqui, versículo 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos que procuram a morte do menino. E ele voltou. Na hora da volta, para se cumprir a palavra de Oséias 11:1, novamente ele teve um sonho, mais uma vez ele obedeceu. E aí mais uma lição a gente tira, meu amado irmão. Ele poderia ficar com medo: poxa, eu não vou voltar não. Se o Herodes querer matar, pode acontecer alguma coisa. Mas como ele obedeceu para ir, ele obedeceu para voltar. A única coisa que ele fez, nós vamos ver depois aqui, que está escrito, não é a parte da pregação, ou da reflexão do texto que lemos, mas é que ele resolve então, e também na direção do Senhor, em vez de ficar na parte da Judéia, ele foi morar na Galiléia e acabou residindo em Nazaré. Por isso que as pessoas muitas vezes se expressam Jesus Nazareno. Mas Jesus, normalmente você é conhecido como um nome, né, de uma cidade a qual você nasce. Você nasce ali e a pessoa então, o estado, né? Então, a pessoa vai lá o carioca, ou vai lá o paulista, ou vai lá o gaúcho, ou vai lá o mineiro. E às vezes a pessoa toma esse nome consigo. Jesus não nasceu em Nazaré. Jesus nasceu em Belém. Então Jesus, na verdade, era um belemita, mas em toda a sua vida foi chamado como Nazareno. Tudo dentro do propósito de Deus, não é o ponto principal do texto, aqui é apenas fazendo um comentário. O comentário principal é que José obedecia a orientação de Deus, assim como nós temos que obedecer a orientação de Deus na nossa vida. Podemos ter vontade de fazer algumas coisas, podemos ter vontade de tomar certas atitudes, fazer certas coisas, mas Deus é que orienta. E a nossa vida tem que ser pautada pelo direcionamento de Deus em oração. Ainda queremos comentar mais uma coisa. Deus pode permitir certas coisas de difícil compreensão ocorram em nossa vida para o cumprimento dos propósitos seus. No sentido literal, Cristo começou a sua vida como refugiado estrangeiro no outro país. Nossa compreensão limitada para ser mais fácil Deus afastar imediatamente, evitando assim a fuga para o Egito para tornar provavelmente envolvidos em tais circunstâncias. Então, o Filho de Deus, primeiro ele começa nascendo numa manjedoura. Não tinha lugar na estalagem para ele. Nasceu num lugar onde tinha mais comida. Depois, mais adiante, isso os pastores viram ele na manjedoura, mas os magos já viram ele numa casa. Depois, provavelmente alguma situação aconteceu, recebeu Jesus numa casa, ele ficou com Maria e José, e os magos foram ali vê-lo. Não tinha lugar para ele. Certa vez, no seu ministério, falou: o filho do homem não tem lugar onde repousar a sua cabeça. E depois, ainda criança, bem bebê, ele se torna um refugiado, porque você pode ser alguém que está indo de um país para outro, por exemplo, por motivo de trabalho, aí você não é um refugiado. Olha, eu vou sair aqui do Brasil porque eu vi uma oportunidade de eu trabalhar na Argentina, no Uruguai, ou abrir uma porta de emprego na Europa, ou, como nós sabemos, você pode ser até um missionário, no caso evangélico, Nós ajudamos aqui a igreja de Caxias, a igreja metodista pentecostal, na verdade, ajuda um missionário chamado André Derrute, que está na Espanha com a sua família,
conhecemos missionária Marilene e pastor Regina Ponte, que estão na Colômbia, conhecemos missionário Emerson Niva, que estão na Guiné-Bissau, e Débora, que estão na Guiné-Bissau, enfim, e outros missionários que conhecemos, ou que já ouvimos falar, que estão em outros lugares. Então, às vezes, você está em um país estrangeiro, mas não está fugido de nada. Você está ali, você está fazendo uma missão. Ou trabalhando, ou estudando, que abriu uma porta de estudo, ou sendo, por exemplo, um missionário cristão. Sim. O que é o refugiado? Refugiado é alguém que sofre uma perseguição por qualquer motivo dentro da sua própria nação e tem que fugir dessa nação para uma outra. E ali ele entra na outra nação, às vezes até clandestinamente, e acaba sendo recebido. No Brasil hoje tem muitos refugiados das guerras que existem aí na Síria, no Iraque, em outros lugares. Pessoas vêm para o Brasil e para outras nações também, eles são recebidos e, enfim, aconteceu recentemente no Brasil a questão lá da Venezuela, ou por Roraima, muitas pessoas fugiram para o Brasil na fronteira ali, enfim, a pessoa fica ali refugiada. Jesus começou a sua vida como um refugiado, um exilado fora da sua terra, que era Canaã, que era Israel. Veja só a dificuldade. A gente consegue entender. Como é que eu não consigo? Agora eu fico pensando, não, como é que eu olho para a minha vida e começo a entender? Ah, Senhor, eu estou desempregado. Por que eu estou desempregado? Eu não posso ficar desempregado. Ah, não, Senhor, não tem condições. Ninguém quer ficar desempregado. Mas são circunstâncias da vida que acontecem. Ah, Senhor, eu estou passando essa enfermidade. Por que eu estou passando essa enfermidade? Às vezes eu cito aqui, meu amado irmão. Já citei algumas vezes, mas nem tenho citado. O falecido pastor Raimundo Rosa, grande homem de Deus, que foi pastor da nossa nação, meu primo, e ele, certa vez, ele teve vários problemas de enfermidade, ele era renal crônico, transplantou, Deus abençoe, ele viveu bastante tempo depois de ter, mas tinha outros problemas. E certa vez ele foi internado por algum tipo de problema, lá no Pederneste, e foi ao CTI. E no CTI ele pregou para o enfermeiro. Então a gente pensa assim, aquele enfermeiro precisava ouvir a palavra de Deus. E Deus permitiu que o pastor, eu penso dessa maneira, alguém pode pensar que não, pastor, isso não, eu penso dessa maneira. Deus permitiu que ele fosse para o CTI para que ele me ouvir. Agora, cabia a ele falar do CTI lá, chegou a aproveitar a oportunidade, porque ele teve a oportunidade de falar para Jesus para aquela pessoa. E assim como ele falou em outras oportunidades, que ele teve internado em outras situações, também falou de Jesus para enfermeiro, para médico, para pessoas. Então, meu amado irmão, eu não tenho que ficar questionando porque eu estou enfermo. Eu tive a oportunidade de ajudar a nossa irmã, diaconisa Teresa, já falecida, durante cerca de 2 anos, levando ela ao Hospital Duque e também ali no Centro de Saúde da Prefeitura. E algumas vezes ela falava de Jesus para as pessoas e depois até me trazia, pessoa, pastor, ora aqui para essa pessoa, conversa com essa pessoa. Outras vezes eu tinha a oportunidade de falar de Jesus ali. Se eu não estivesse ajudando a irmã Teresa, eu nunca teria falado com aquelas pessoas, nunca teria orado para aquelas pessoas. Então, meu amado irmão, e no El Morrio também aconteceu isso. Então, eu não tenho que ficar discutindo com Deus o porquê, o porquê, o porquê, o porquê. Eu tenho que aceitar, entender a vontade de Deus. É para ir para o Egito? Eu vou para o Egito. Na hora de voltar para o Egito, o Senhor vai me trazer de volta para o Egito. O Senhor vai direcionar para onde eu vou. O Senhor vai fazer isso. E isso aconteceu na vida de Jesus. Eu volto a dizer aqui, exatamente, Deus pode permitir que certas coisas difíceis de compreensão aconteçam na nossa vida. Um desemprego, problema na família, uma enfermidade, outras coisas. Eu não consigo entender naquele primeiro momento. Mas não posso perder a minha fé. Não posso deixar de acreditar no Senhor. Eu não posso olhar para trás. A pandemia está aí. Aconteceu, agora, graças a Deus, já está uma fase mais branda. Esperamos a vacina, outras coisas, enfim. Mas foi uma coisa que virou o mundo de cabeça para baixo. Mas a minha fé em Deus continua a mesma. Eu não vou desacreditar em Deus porque teve uma pandemia, ou porque teve uma guerra mundial, ou porque teve isso, ou porque teve aquilo. Deus continua sendo Deus e nós cremos nele, ele é todo poderoso, ele está na direção de todas as coisas. Então, não são os problemas da vida que vão fazer eu desacreditar na soberania, no poder e na intervenção do Deus Todo-Poderoso. A minha fé, pelo contrário, aumenta a cada dia nesse Deus. E a tua precisa também, espero que assim aconteça. E veja bem, meu amado irmão, só para terminar essa parte, mesmo depois da solução de um problema difícil, haverá outros a serem enfrentados.
A proteção e os cuidados providenciais divinos sempre serão necessários, porque o inimigo do crente nunca cessa dos ataques contra os fiéis. E eu vou ter que ler para você aqui um texto. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele nunca vai desistir. Mas nós sabemos que o anjo do Senhor está ao redor daqueles que temem o livro. O Senhor está conosco, o Senhor dá-nos proteção, mas o inimigo vai tentar sempre. E às vezes Deus permite que certas coisas aconteçam, mas não é para que eu desista, não é para que eu olhe para trás, não é para que eu abandone o Evangelho, não é para que eu revolte com Deus, mas é para que eu olhe para o autor e consumador da minha fé e veja que ele também aqui na terra passou. Aqui é um exemplo. Porque se eu seguir e falar para você, você vai ver que as pessoas desacreditavam Jesus, falavam que ele tinha demônio, abandonavam, ele pregava a palavra para as pessoas ir embora, não ouvia o que ele falava, e, por inveja, no final, entregaram ele a morte mais cruel que tinha, que era a cruz do Calvário. Ainda lá na cruz, ele pregou para o ladrão e o ladrão se converteu. Ou o ladrão falou com ele, então ele falou com o ladrão se converteu. Ele perdoou as pessoas, morreu numa cruz. Quem devia morrer era eu e você, mas ele morreu no nosso lugar. Porque hoje, agora, não posso passar por alguma dificuldade, alguma luta, alguns problemas, mas sabendo que lá na frente, o que o Senhor preparou para mim é muito mais maravilhoso que isso. E eu vou receber as recompensas, as bênçãos, as vitórias, as maravilhas que Deus tem preparado. Possamos estar firmes, olhando para Jesus, e não olhar para a circunstância e o problema, porque a vitória final, a vitória é certa, em nome de Jesus Cristo. Vou estar orando por você, meu amado irmão, nesta hora, pedindo a bênção de Deus sobre a tua vida. Amado, muito obrigado por essa oportunidade de estar mais uma vez falando a tua palavra para os teus filhos. Que essa palavra possa chegar aos seus corações, fazer a obra que te apraz. Sabemos que muitos agora estão passando por uma luta, alguns estão enfermos, Senhor, de enfermidades difíceis mesmo. Mas, Senhor Deus, isso não significa, nunca significou, nunca significará que o Senhor nos abandonou. O próprio Senhor, aqui na terra, passou por dificuldades, por problema, por luta, por perseguição, todos os tipos de problemas. Mas ele venceu todas elas. E ele, mais do que isso, nos garante também a vitória. Então, possamos olhar para Cristo, olhar para o seu exemplo, olhar para a sua vida, olhar para os seus ensinamentos, e, ó Pai, ficar firme. Porque a Bíblia diz lá em Romanos, nada nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nem a tribulação, nada. Possamos crescer nos momentos de crise, de dificuldade, problema. Possamos apegar a leitura da Tua Palavra, a oração, a busca incessante pela Tua presença, para que a nossa vida seja edificada cotidianamente, Pai. O pessoal agora que está enfermo, te pedimos uma bênção pela parcela Lília, pelo Alisson ali que está lutando também contra o câncer, pela sua Deus irmã do pastor Wilton, e por todos quantos estão passando agora um problema. Papai, aqueles pedidos ali de Nova Campina, nossa irmã Josefa tem pedido ali pelo seu cunhado, pela aquela pessoa que está internada na Sala Coruna. Ó Deus amado, o irmão Nildo tem pedido ali pelo seu irmão e sua cunhada. Nosso irmão Almir tem pedido pelo seu sogro. Nosso irmão Viane tem pedido a abertura de porta para ela, de emprego. Ó Deus amado, abençoa também os irmãos do Diácono Renato Santos da Conversão em Santa Marta, a qual ele tem pedido ali, ó Pai, para que o Senhor salve aquelas vidas, enfim. Senhor Deus, abençoa cada servo teu, que milita na obra da Igreja Metodista Pentecostal, não somente a que eu pastoreio Jacatirão, Nova Campina e Santa Marta, mas todas as outras. Abençoa o pastor Wilton, pastor Paulo, pastor Emanuel, pastor Orlando. Dê uma tua bênção sobre a tua igreja. Possamos cada dia fazer a tua obra e o teu querer. Perdoa os nossos pecados, nos ajuda, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus.